Olá, minhas amigas, meus amigos. Eu sou Francisco Borba, sou coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC de São Paulo. Trabalhei durante muitos anos como professor de ecologia, porque sou biólogo e sou sociólogo. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre o tema dessa campanha da Fraternidade de 2017, que fala sobre a defesa dos biomas brasileiros. O que a igreja tem a ver com os biomas brasileiros, gente? Já não tem muita gente falando de ecologia por aí? Precisa a igreja também falar sobre isso? Na verdade, o Papa Francisco, quando escreveu a sua encíclica Laudato Si, mostrou para nós e para o mundo todo que é muito importante que a igreja fale de meio ambiente, sim. Que o mundo está precisando de que a igreja fale e defenda a ecologia, os aspectos sociais ligados à ecologia, e que nós também, nós católicos, precisamos estudar mais, entrar mais nessa espiritualidade ecológica para podermos viver melhor o nosso cristianismo nesse começo do século XXI. Por que isso é tão importante, gente? Porque todo mundo fala sobre ecologia, mas para defender o meio ambiente, para defender aquelas populações que estão sendo mais vitimadas pelos ataques ambientais, pela degradação do meio ambiente, é necessário alguma coisa a mais do que uma boa vontade genérica, um amar a natureza, sair por aí beijando árvores ou coisa parecida. É necessário um compromisso com o outro, uma percepção de que nós nos realizamos quando amamos o outro. É isso que o Papa Francisco tem mostrado para o mundo. Por que as pessoas ficam tão fascinadas por ele? Porque percebem que ele ama a cada um, que ele se entrega, se dedica a cada um. E essa é a coisa importante numa espiritualidade ecológica. Nós percebermos que tudo realmente é importante, que tudo que existe é um sinal do amor de Deus por nós. Quando vocês veem as declarações do Papa Francisco, tem uma que é muito interessante. Um padre jesuíta chamado Antônio Spadaro pergunta para ele, mas quem é Bergoglio? E ele responde, Bergoglio é um pecador que foi amado por Deus. Um pecador que foi amado por Deus mais do que ele próprio achava que merecia ser amado. E depois, na Laudato Si, o Papa vai dizer que Deus ama a cada criatura, a mais ínfima da criação, aquela que vive por um momento menor. A gente pensaria talvez uma ameba, um inseto. Deus ama uma ameba, um inseto, naquele pequeno instante em que Ele o criou. Só que aí nós vamos perceber uma outra coisa. Para um Deus eterno, para um Deus infinito, cada um de nós é uma pequena criatura. A nossa vida é um instante na eternidade. E Deus ama a cada um de nós como essa pequena criatura que num instante da eternidade existe para ser amado. Então a gente começa a perceber que o amor de Deus por nós, o amor de Deus pelo mundo é uma coisa única. E que apesar de existir, vamos ser claros, o magistério da igreja diz existe um lugar especial para o ser humano na criação, mas o amor de Deus, mesmo tendo um lugar especial para nós humanos, se estende por tudo, e tudo que existe é um reflexo do amor de Deus. E quando nós olhamos esse amor de Deus, nós aprendemos a ver o mundo de uma outra forma. Nós aprendemos a ver o mundo como um sinal de amor que faz com que nós sejamos capazes de nos sentir mais amados. E porque nós somos amados, nós começamos a perceber que nós precisamos amar o outro. O amor ao outro não é uma obrigação moralista, é uma consequência do amor que nós recebemos. Quem se percebe amado, se percebe devendo amar o outro. Quem se percebe amado, percebe que se realiza mais quando ama do que quando pensa só em si mesmo. E esse é o caminho para uma verdadeira conversão ecológica, para um verdadeiro compromisso com o meio ambiente, com a conservação
dos ecossistemas, dos biomas brasileiros, como a Igreja brasileira está nos convidando a fazer neste momento. Mas aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem que perceber uma outra coisa. O amor nos remete diretamente à imagem do cuidado. Existe uma frasezinha que é comum por aí: quem ama, cuida. Eu diria, quem ama, cuida, quem cuida, tem. Isso é muito importante num momento como esse. Uma espiritualidade que nos leve a amar o outro e a cuidar do outro. E perceber que o outro não é só o nosso irmão, a outra pessoa, mas o outro é, de certa forma, tudo aquilo que existe. Deus deu o mundo para o ser humano, mas deu o mundo não para que o ser humano faça com ele o que bem entende. Ele deu o mundo para o ser humano para que o ser humano seja capaz de realmente cuidar do mundo como Deus mesmo cuida de nós. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa tarefa nesse ano, particularmente com a campanha da Fraternidade de Defesa dos Biomas.